Talvez a maior mentira que te contaram até hoje e que você aceitou sem questionar é que quando você finalmente chegasse no topo da sua montanha, o seu coração ficaria em paz. Você passou anos ouvindo que precisava ser independente, que deveria construir o seu próprio reino, que a estética impecável e a conta bancária robusta seriam os pilares da sua felicidade. Mas aqui está você, olhando para o seu espelho e percebendo que, embora as pessoas ao seu redor te invejem, você sente uma pena silenciosa de si mesma. O que eu vou te dizer agora pode soar estranho vindo de um homem, mas é a verdade nua e crua que poucos têm coragem de encarar. Ter ouro nas mãos e dúvida no peito é a definição exata de uma prisão de luxo. A história da Rainha de Sabá não é um conto de fadas sobre uma mulher rica que foi visitar um rei famoso. É o relato brutal de uma mulher que se cansou de ser apenas um símbolo de sucesso e decidiu atravessar o seu próprio deserto interno para encontrar uma razão para existir. A sociedade moderna te vendeu o arquétipo da mulher de sucesso como se fosse o destino final, mas esqueceu de te avisar que o topo é um lugar extremamente solitário e muitas vezes vazio. Sabá tinha tudo o que o dinheiro da época podia comprar. Ela governava nações, comandava exércitos e possuía uma beleza que parava cidades. Mas ela sofria de uma insatisfação sagrada. Ela percebeu que a abundância, quando não tem um propósito claro, se torna um tédio insuportável. Você já sentiu isso? Aquele momento em que você conquista algo que tanto queria e, 10 minutos depois, a sensação de "é só isso?" invade a sua mente? Isso acontece porque o mundo te ensinou a construir um reino externo, mas esqueceu de te dar as ferramentas para governar o caos que mora dentro de você. Você se tornou uma arquiteta de cenários perfeitos, mas habita uma casa interna que está em ruínas. A Rainha de Sabá cruzou o deserto porque ela sabia que uma coroa sem sabedoria é apenas um acessório pesado demais para carregar por muito tempo sem que a sua coluna se curve. Imagine o peso de ser aquela que todos procuram para resolver problemas, a mulher que é vista como inabalável, enquanto, no silêncio da madrugada, você se pergunta quem é que cuida de você. O deserto da insatisfação de Sabá começou quando ela percebeu que as conversas no seu palácio eram todas superficiais. Eram bajuladores, políticos e pessoas interessadas no seu poder, mas ninguém ali conseguia desafiar a sua inteligência. Existe uma dor específica em ser a pessoa mais profunda da sala, e eu sei que você sente isso. Você anseia por conexões que não sejam fúteis, por olhares que enxerguem além da sua aparência ou do seu cargo. A Rainha de Sabá não saiu de sua terra para buscar mais ouro. Ela já tinha o suficiente para 1000 vidas. Ela saiu porque o seu intelecto estava passando fome. Ela entendeu que a riqueza material, sem a riqueza da alma, é como um banquete de plástico. Parece bonito na foto, mas não sustenta a vida. Cruzar o deserto não foi uma escolha logística, foi um ato de desespero controlado. Ela enfrentou dias de sol escaldante e noites de frio intenso, enfrentou o perigo de saqueadores e a incerteza do caminho. Tudo porque a dor de ficar onde estava, vivendo uma vida de aparências, era maior do que o medo do desconhecido. Muitas mulheres hoje estão vivendo em seus próprios palácios psicológicos, sorrindo para as câmeras, postando viagens incríveis e conquistas profissionais, mas se recusam a admitir que estão secas por dentro. Elas têm medo de atravessar o deserto porque o deserto exige que você deixe as máscaras para trás. No deserto, você é apenas você, sem os seus títulos e sem os seus filtros. Sabá teve a coragem de ser vulnerável o suficiente para admitir que o seu sucesso externo não havia calado os seus gritos internos.
Ela foi uma mulher estratégica. Percebeu que se não encontrasse uma sabedoria maior do que a dela, ela acabaria se tornando uma caricatura de si mesma, uma governante poderosa, mas sem alma. O que torna essa jornada tão viral e conectada com a sua realidade é que Sabá representa a mulher que rompe com o tédio da mediocridade dourada. O mundo quer que você se distraia com compras, entretenimento barato e fofocas, porque uma mulher que pensa demais é perigosa para o sistema. Uma mulher que busca sabedoria começa a questionar por que ela está se desgastando tanto para manter um padrão de vida que nem a faz feliz. Sabá não aceitou o seu destino como uma simples rainha de vitrine. Ela usou a sua insatisfação como uma bússola. A ansiedade que você sente muitas vezes não é uma doença, é um sinal de que a sua alma está tentando te dizer que você foi feita para algo muito maior do que apenas acumular conquistas que apodrecem com o tempo. A sabedoria que ela buscava era o filtro que daria cor ao cinza do seu cotidiano luxuoso. Como homem, eu observo que muitas vezes a força feminina é mal interpretada como uma capacidade infinita de suportar o vazio. Mas a rainha de Sabá nos ensina que a verdadeira força está em dizer: eu não aceito mais viver assim. Ela não esperou que um salvador batesse à sua porta. Ela foi atrás da resposta. Ela transformou a sua frustração em movimento. Se você se sente estagnada hoje, mesmo tendo tudo, talvez seja porque você está tentando regar flores de plástico. O sucesso externo é o cenário, mas a sabedoria é o roteiro. Sem o roteiro, o cenário mais lindo do mundo se torna um palco sem vida. Sabá queria entender o porquê de todas as coisas. Ela queria saber como Salomão conseguia manter a sanidade e a justiça em um mundo tão corrompido. Ela queria a fonte, não apenas o balde de água. Essa insatisfação que você carrega é, na verdade, um convite de Deus para que você saia da superfície. É fácil ser uma mulher de sucesso nos moldes do mundo. Basta seguir o manual, trabalhar 20 horas por dia e fingir que está tudo bem. Difícil é ser uma mulher de substância que tem a coragem de olhar para o próprio ouro e dizer: isso aqui não me define. A rainha de Sabá mudou a sua história no momento em que ela parou de tentar preencher o seu vazio com mais palácio e começou a preenchê-lo com mais propósito. Ela se tornou inesquecível não pelo que ela tinha, mas pela ousadia de sua busca. Ela elevou o padrão de todas as mulheres que viriam depois dela, mostrando que a mente de uma mulher é o território mais valioso que existe e que nenhum deserto é grande demais quando o objetivo é encontrar a verdade que liberta. A grande lição aqui é que a sua vida não vai mudar enquanto você continuar focada apenas em decorar a sua cela. O deserto da insatisfação é o lugar onde Deus te chama para que você descubra que a sua sede é por algo que o mundo não pode produzir em escala industrial. Sabá chegou diante de Salomão carregada de especiarias e pedras preciosas, mas o que ela realmente trazia era um coração em chamas, pronto para ser moldado por algo eterno. Ela entendeu que a soberania de uma mulher não está na coroa que ela usa sobre a cabeça, mas na clareza que ela carrega dentro dela. E você? Até quando vai continuar tentando convencer o mundo de que o seu sucesso externo é o suficiente, enquanto a sua alma grita por uma profundidade que você ainda não teve coragem de buscar? Mas o que acontece quando essa mulher, depois de cruzar todo o deserto e admitir o seu vazio, finalmente fica frente a frente com a fonte de todo esse conhecimento e decide que não vai apenas ouvir, mas vai colocar aquela sabedoria à prova com os enigmas mais sombrios da sua própria mente? O que acontece quando essa mulher decide que não vai apenas ouvir, mas que vai colocar a realidade à prova, é que ela deixa de ser uma passageira na vida de outra pessoa para se tornar a arquiteta do seu próprio destino. A resposta para aquela pergunta que deixamos no ar é simples e, ao mesmo tempo, avassaladora.
Quando você testa a vida com as suas perguntas mais sombrias, você finalmente descobre quem é digno de caminhar ao seu lado. A rainha de Sabá não chegou diante de Salomão com flores ou elogios vazios. Ela chegou com enigmas. Ela trouxe charadas, problemas complexos e questões que ninguém no seu próprio reino tinha tido a coragem ou a inteligência de enfrentar. E aqui está a primeira grande lição que eu, como homem, quero te passar sobre esse tema. Uma mulher que busca sabedoria para de ser educadinha com a sua própria curiosidade e começa a exigir que a vida seja profunda. Historicamente, o mundo sempre esperou que a mulher ocupasse o papel da ouvinte, daquela que admira o brilho alheio ou da musa que inspira, mas que nunca questiona. Sabá quebrou esse protocolo de forma absoluta. Ela não foi até Jerusalém para ser uma fã de Salomão ou para bater palmas para a fama dele. Ela foi para confrontar a inteligência dele com a dela. Ela queria saber se aquele homem era tudo o que diziam ou se ele era apenas mais uma construção de marketing daquela época. Essa coragem de testar o sábio é o que eu chamo de soberania intelectual. No momento em que você decide que não vai aceitar explicações rasas sobre o porquê de você estar sofrendo ou sobre o porquê de as suas relações não funcionarem, você está exercendo essa mesma soberania. Você para de aceitar migalhas de explicações e começa a exigir a verdade, doa a quem doer. E sabe o que é mais fascinante? É nesse momento, quando você para de baixar a cabeça para respostas prontas, que Deus começa a mudar a sua história, porque Ele finalmente encontra em você uma mente que está pronta para lidar com segredos maiores. A sabedoria, para uma mulher, funciona como o filtro definitivo contra mentes pequenas. Eu vejo muitas mulheres se sentindo culpadas porque são chamadas de difíceis, intensas demais ou exigentes demais. Mas deixa eu te falar uma coisa. A rainha de Sabá também era tudo isso. Se ela não fosse difícil, ela teria se contentado com os sábios do seu próprio palácio. Se ela não fosse intensa, ela não teria cruzado quilômetros de areia quente por causa de uma dúvida. A verdade é que a sua intensidade não é um defeito, é o seu radar de qualidade. Quando você busca sabedoria, você se torna inatingível para homens e situações que não têm profundidade. A sabedoria te dá um olhar clínico. Você começa a perceber quando alguém está tentando te manipular com palavras bonitas, mas vazias. Você começa a notar os furos nas promessas que antes te enganariam. Deus muda a sua história porque a sabedoria te tira do caminho das ciladas. Você para de cair nos mesmos buracos emocionais porque agora você tem o mapa do terreno. O argumento estratégico aqui é que a sabedoria te torna valiosa de um jeito que o tempo não consegue apagar. A beleza pode oscilar e o dinheiro pode ir e vir, mas a clareza mental e a conexão com a verdade divina são patrimônios eternos. Quando Sabá confrontou Salomão, ela não estava apenas buscando conhecimento técnico, ela estava buscando a fonte da ordem que ele tinha estabelecido. Ela queria entender como a mente dele funcionava. E quando você entende como a vida funciona, você para de ser vítima das circunstâncias. Você para de dizer, por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, o que eu vou construir a partir disso? Essa mudança de chave é o que faz o vídeo da sua vida viralizar no mundo espiritual. Uma mulher que faz perguntas difíceis para si mesma é uma mulher que está pronta para governar não apenas um reino, mas a sua própria paz. Muitas vezes, a sua busca pela verdade vai te deixar sozinha por um tempo, e é aqui que muita mulher desiste e volta para a superfície. O deserto da busca é solitário. Salomão respondeu a todas as perguntas da rainha, mas ela teve que ter a coragem de ser a única mulher naquela sala de trono capaz de sustentar aquele diálogo.
Não tenha medo de ser a única mulher da sua família ou do seu círculo de amigas que não aceita conversas fúteis. Não tenha medo de ser aquela que pergunta, e o que mais? Quando todos dizem que é assim mesmo. Deus honrou a curiosidade de Sabá, dando a ela não apenas as respostas, mas uma aliança que mudou a linhagem de seu povo para sempre. Quando você busca sabedoria, você não está mudando apenas a sua vida. Você está mudando a herança intelectual e espiritual de quem vem depois de você. Você está ensinando às suas filhas e às mulheres ao seu redor que elas têm permissão para pensar, para testar e para não se intimidarem diante de nenhuma autoridade humana que não tenha substância. Essa coragem de não se intimidar com respostas prontas é o que eu chamo de fé inteligente. Deus não quer que você seja cega. Ele quer que você tenha olhos tão abertos que consigam enxergar a glória dele nos detalhes da sabedoria. A rainha de Sabá viu a casa que Salomão edificara, a comida da sua mesa, o modo de sentar de seus servos e o serviço de seus ministros. Ela observou tudo com um olhar crítico e minucioso. Ela não se deixou levar apenas pelo discurso, ela olhou para a prática. E essa é a minha maior dica para você hoje. Seja uma observadora da realidade. Use a sua inteligência para filtrar quem realmente vive o que prega. A sabedoria vai te salvar de investir anos da sua vida em projetos ou pessoas que são apenas fachadas bonitas. Deus muda a sua história no momento em que você se torna uma mulher que ninguém consegue enganar, porque o seu compromisso não é com o conforto da mentira, mas com o desconforto libertador da verdade. No final das contas, a história dessa rainha nos ensina que o maior tesouro que ela levou de volta não foi o ouro de Salomão, mas a certeza de que a sua mente era o seu reino mais precioso. Ela voltou para Sabá com uma nova postura, com ombros mais erguidos e com uma visão de mundo que ninguém poderia tirar dela. Ela provou que quando uma mulher decide que a sua busca pela verdade é inegociável, o próprio Deus se encarrega de abrir as portas dos palácios mais bem guardados para ela. A sabedoria não te faz apenas mais inteligente, ela te faz mais livre. E não existe nada mais atraente e poderoso do que uma mulher que sabe exatamente quem é e que não tem medo de testar o mundo para garantir que a sua vida seja vivida em toda a sua profundidade. Se essas palavras de hoje te ajudaram a entender que a sua inteligência é um presente divino e que você tem todo o direito de exigir profundidade da vida, não esquece de deixar o seu like. Esse pequeno gesto ajuda muito a nossa comunidade a crescer e a alcançar outras mulheres que também precisam desse despertar de soberania. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para a gente continuar mergulhando nesses temas de um jeito que realmente respeite a sua capacidade de pensar. Deixa aqui nos comentários qual foi a pergunta mais difícil que você já teve coragem de fazer para a sua própria vida. Eu leio cada história e quero muito saber como a sua busca por sabedoria está redesenhando o seu caminho. E se você quer continuar alimentando essa sua nova visão, assista agora a esses outros vídeos que estão aparecendo na tela. Eles foram feitos especialmente para mulheres que, assim como a rainha de Sabá, não se contentam com pouco e decidiram que a sua história será escrita com a caneta da sabedoria. Te vejo lá no próximo vídeo.